No episódio 8 de Solo Leveling, Sung Ji-woo finalmente concluiu o castelo demoníaco ao derrotar o seu boss final, o Baran. Porém, e se eu te disser que aquela versão do Baran não era a versão verdadeira dele e estava muito longe do seu poder original? Você acreditaria? Quer saber qual é a origem, seu verdadeiro poder e alguns simbolismos por trás desse personagem? Assiste esse vídeo até o final para não perder nenhum detalhe. Mas antes, as melhores promoções quando você quer muito adquirir aquele volume de mangá para completar ou iniciar sua coleção. Só que isso pode ser um problema quando você não tem muito tempo para ficar procurando, certo? Pensando nisso, crie um novo canal no Telegram, onde divulgo as melhores promoções dos volumes do seu mangá favorito, além de também roupas, acessórios, action figures e muito mais coisas relacionadas a animes, sem fludar promoções e sem conversas paralelas, já que não é um grupo e sim um canal. E inclusive, já tem as melhores promoções dos volumes de Solo Leveling te esperando lá. E para entrar é muito fácil, basta clicar no link da descrição e aproveitar. Galera, o Baran é o rei dos demônios e o monarca das chamas brancas, que foi criado pelo ser absoluto eras atrás e lutou ao lado dos outros monarcas, incluindo o monarca das sombras, Ashborn, em uma guerra devastadora contra os governantes, amando claro do seu criador. Porém, à medida que a guerra avançava, Antares, o monarca da destruição, que era considerado o mais forte e o mais velho de todos, ficou com medo dos poderes de Ashborn, que cresciam cada vez mais, e por isso ordenou que o Baran e o Rakan, o monarca das presas, o eliminasse. Isso porque o Ashborn havia ajudado muitos monarcas durante a guerra. Mesmo assim, Baran não teve nenhum problema em se voltar contra seu ex-aliado e tentou matá-lo logo após o monarca das sombras ter massacrado a grande parte do exército dos governantes. No entanto, apesar dos seus melhores esforços, Ashborn derrotou brutalmente os dois monarcas na luta que se seguiu, levando o Rakan a fugir do campo de batalha e deixar Baran para trás para morrer, algo que não intimidou o rei demônio, já que ele era um indivíduo cruel e impetuoso que não fugia de uma boa briga, mesmo que estivesse à beira da morte, e mesmo também que o Ashborn fosse muito mais poderoso que ele, o que levou ao impasse entre ele e seu inimigo, já que Ashborn confrontou Baran e exigiu com raiva saber por que ele havia o traído, e como ele não estava disposto a revelar que estava apenas seguindo ordens do Antares, sem mostrar covardia ou medo de morrer, se recusou a falar até o fim, e até mesmo tirou uma onda com a cara do seu ex-aliado, respondendo algo sem sentido, o que culminou, lógico, ele tendo sua cabeça esmagada pelo monarca das sombras, algo que pode fazer você se perguntar como o clone dele foi criado para enfrentar o Jin-woo no episódio 8 de Solo Leveling. Então, bom, a resposta é muito simples e chegaremos nela muito rápido, mas antes, você precisa entender alguns dos possíveis simbolismos importantes sobre o personagem e por que dele agir da forma que agiu, além de, bom, ser um capiroto, né? O nome Baran pode ter duas possíveis leituras que vale a pena falar, e a segunda provavelmente a mais certeira. A primeira é que o nome Baran vem do verbo barada em coreano, que significa desejar, almejar ou esperar, como se ele fosse alguém que almeja algo ou um poder maior, mas me parece improvável, já que ele era o rei dos demônios e o ser mais importante da sua raça, afinal ele já havia alcançado tal status. A segunda leitura é referência ao som Baran, que lembra a palavra Bawa, que significa ignição, algo que ressoa com o título de monarca das chamas brancas, e também a possibilidade do Baran representar o poder destrutivo do fogo, que tudo consome, como realmente o fogo do inferno. Além disso, demônios e espíritos malignos, conhecidos como Magiri, são muitas vezes descritos como seres deformados, grandes e assustadores, semelhantes à descrição do Baran, o que vai nos levar diretamente ao arco do castelo demoníaco, onde 10 anos depois que os governantes iniciaram seu plano para preparar o mundo humano para sua revanche contra os monarcas, o clone do Baran foi criado por Candiaro para servir como chefe final do castelo demoníaco, para ajudar o Sung Ji-woo a continuar subindo de nível, assim como ele havia planejado com o Ashborn, para que o protagonista se tornasse forte o suficiente para receber o seu poder do monarca das sombras. Assim, quando o Sung Ji-woo finalmente chegou ao andar número 100 do castelo demoníaco, ele foi confrontado por Baran, que quase imediatamente o atacou e facilmente ganhou vantagem devido à sua força superior. Sério, mesmo sem sua força total, Baran era tão forte que foi capaz de acertar o Jin-woo com força suficiente para deixá-lo cambaleando e facilmente forçá-lo a ficar na defensiva com seus ataques. No entanto, devido a uma distração da Ezreal, Baran foi finalmente derrotado quando o Jin-woo arrancou seu braço esquerdo e deu um soco na mandíbula dele com tudo que tinha, matando-o de uma vez por todas para não apenas aumentar de nível, mas também ganhar alguns itens importantes, como algumas das armas do monarca, que inclusive serão explicadas já já. Mas antes, se você tá gostando desse vídeo, saiba que aqui no canal tem uma playlist completa com vários vídeos de Solo Leveling, e deixei o link na descrição para quem quiser conferir depois que terminar esse vídeo aqui, beleza? Porque seguindo para os principais poderes do Baran, primeiro temos o Sopro Relâmpago, que permite ele cuspir torrentes de raios da sua boca, aplicando um debuff de atordoamento
diretamente em seus alvos como um efeito bônus, e que ele pode escolher se irá fazer um ataque concentrado ou se irá fazer um ataque em área, que é capaz de criar uma grande tempestade de raios e se espalha por todo o campo de batalha, quase como se fosse um desastre natural. Agora, falando de suas armas, primeiro temos a Espada Longa do Rei Demônio, que é uma poderosa arma que concede um aumento de poder de ataque de mais 350 pontos ao seu usuário, e que tem um efeito secundário chamado de Tempestade das Chamas Brancas, que invoca uma tempestade de raios em miniatura dentro de uma determinada área e é ativada automaticamente sempre que a espada é balançada, que vimos sendo utilizada mais pelo Igris, que a recebeu do Song Jiwoo. E a outra arma são as Adagas do Rei Demônio, que são um par de adagas que concedem um aumento de poder de ataque de mais 220 pontos, que também tem um efeito secundário chamado 2 como 1, que concede o poder de ataque bônus a cada adaga com base na estatística de força do usuário, o que as tornam capazes de cortar praticamente qualquer coisa. Digo praticamente porque usando elas, o Jinwoo não conseguiu cortar a Estátua de Deus e também o Thomas André, o que basicamente encerra os poderes do Baran. Porém, o quão forte é o seu exército do inferno? Quais são seus principais membros? Bom, o exército demoníaco, na luta contra Ashbor no passado e contra o Jinwoo, é revelado que o Baran possui um exército de demônios. Ele pode invocar através de portais interdimensionais, e os tipos de demônios presentes são em sua maioria os mesmos demônios que são mostrados no castelo demoníaco, e dependendo de quão fortes eles são, os demônios podem assumir vários tamanhos e formas. Os demônios nobres, por exemplo, são tão pequenos quanto os humanos e se parecem muito com eles também, enquanto os demônios comuns podem ser tão grandes quanto pequenos edifícios e se parecer como animais. Além disso, a maioria dos demônios possuem chifres, olhos vermelhos e possuem mana contaminada. Por causa disso, eles são imunes aos efeitos de extração de sombras e não podem ser revividos como soldados das sombras pelo Song Jiwoo, algo que foi contornado pelo filho do Song, o Sung Suho, que possui alguns dos poderes do Antares, o monarca da destruição. E a história por trás desse exército é que depois que Baran perdeu no passado para o Ashbor, depois de um tempo, um grande grupo de demônios foi repentinamente transportado para o castelo demoníaco por Candiaro, com uma voz estranha em suas cabeças, dando ordens para proteger o castelo de intrusos a qualquer custo. Mas quando o Sung Jiwoo limpou o castelo, o clã Hadiro, que era o único clã demoníaco que ele poupou, efetivamente se tornou o clã de mais alto escalão e viveram em paz por muito tempo, até que devido à decisão dos governantes de redefinir a linha do tempo com o cálice da reencarnação, o clã Hadiro recebeu um santuário no mundo do sono eterno. Mas quais são os principais membros desse exército infernal? Bom, primeiro aqui temos o Cerberus, que foi o primeiro chefe do castelo demoníaco e o porteiro dele, e que era um enorme cão preto com 3 cabeças e presas muito grandes e afiadas. Cerberus era um monstro de rank A e se mostrou forte o suficiente para pressionar demais o Sung Jiwoo no começo da história, ao ponto de fazer ele ergar e se esconder para tomar uma poção de cura. Além disso, ele também era completamente imune aos efeitos da presa venenosa de Casa K, devido à sua força superior, e foi capaz de dominar facilmente Jinwoo em sua luta, principalmente ao usar a habilidade Fúria, que o torna capaz de aumentar sua força em 2 vezes por 3 minutos a cada vez que a usa. Outros ainda são os guardas do Vulcano, que era um grupo de demônios que trabalhavam para o Vulcano, segundo o chefe do castelo demoníaco, e que assim como o próprio Vulcano, tinham pele vermelha, olhos vermelhos e usavam armaduras que o tornavam até mesmo capazes de dar trabalho ao Igris e ao Iron. Já que falamos deles, vamos falar também do Vulcano, que além de ser, como eu falei anteriormente, o segundo chefe do castelo, era também o governante dos andares inferiores, que também ficou conhecido como o Avarento, por sua imensa ganância e poder. Vulcano era um demônio obeso mórbido do tamanho de um pequeno edifício, que tinha grandes presas inferiores e 4 chifres que empunhava um enorme porrete feito de um galho da árvore do mundo. E claro, era um monstro de rank S, que foi poderoso bastante para dar uma canseira no Sung Jiwoo. Ele era tão forte fisicamente que conseguiu manter o protagonista no chão com seus golpes, e ao acertá-lo foi capaz de enviá-lo voando por uma distância considerável. Vulcano possui uma grande resistência, já que saiu praticamente ileso depois que o Jinwoo lhe deu um soco no rosto e o mandou voando através de vários prédios. Assim como o Cerberus, ele pode usar a Fúria para aumentar seu limiar de dor e aumentar todas as suas estatísticas em 50%, mas nesse caso tem limite de tempo fixo. Mas talvez a maior surpresa em relação a ele seja a sua velocidade devido ao seu tamanho. Vulcano era tão rápido que no começo do combate, o Jinwoo foi capaz de reagir a tempo de se esquivar dos seus ataques. Outro que vale comentar é o Meteos, que ficou conhecido como o Guia das Almas que Partiram e era um poderoso boss do andar 75 do castelo demoníaco, que possuía cerca de 2 vezes a altura de um ser humano, possuía um forte poder como necromante, ao ponto de convocar grandes hordas de mortos-vivos que foram esmagados pelo exército das sombras. Só que apesar de ter sido derrotado facilmente pelo protagonista, o Jinwoo notou que ele possuía um poder mágico considerável. Outro membro desse exército é o Kaiselin, que não é um
demônio, mas sim um Wyvern que o Barão usava como montaria de batalha e que no passado foi capturado por Ashborn depois de ter matado o Baran e foi usado pelo clone do monarca durante o castelo demoníaco também, mas foi morto por Jin-Woo e transformado em um dos soldados das sombras. Isso claro porque ele não era um demônio, senão o Jin-Woo não poderia. Mas por fim temos a Ezil Hadiro, que não se sabe se ela realmente fez parte do antigo exército do monarca das chamas brancas, mas se sabe que atualmente ela é a sucessora do Baran no posto de monarca por ser a demônio mais poderosa viva, também por ser uma nobre do clã Hadiro, que acabou se aliando ao Jin-Woo durante os eventos do arco do castelo demoníaco. Ezil era tão poderosa quanto um caçador de rank S e poderia até mesmo vencer alguns soldados das sombras. No entanto, após a queda do seu clã, Ezil perdeu a maior parte do seu poder e atualmente é tão forte quanto um caçador de rank C. Eu comentei sobre ela em mais detalhes no vídeo onde explico todos os monarcas de Solo Leveling e seus sucessores. O link para assistir vai estar aqui na descrição, então confere lá e o vídeo tá bem legal também, beleza? Porque aqui eu vou indo nessa. Comenta aqui o que é que você achou do Baran e do seu exército demoníaco, porque agora eu vou indo nessa. Obrigado a quem assistiu até o final. Valeu, falou!